Afinal, branding impacta em resultado de negócio? A gente está aqui num lugar muito especial, de uma cliente muito especial, para falar sobre esse tema. Esse lugar é a Julieta Gelato, uma gelateria que fica aqui em Cabo Frio. A marca da gelateria foi criada por nós no estúdio. Bruna, se apresenta, conta pro pessoal quem é você, quem é a Julieta Gelato também. Oi, meu nome é Bruna, eu sou diretora criativa da Julieta Gelato e a ideia surgiu, na verdade o nome veio da minha sobrinha, que é a Juliet, e a gente sempre vinha pra passagem e pensava, falta alguma coisa pra fazer durante o dia com criança, nesse calor a gente precisa se refrescar. Só que a gente não quer algo que já exista, algo que seja padrão. A gente quer que você esqueça que tá em Cabo Frio quando entra. Então foi aí que veio a Julieta Gelato e com a Romã a gente conseguiu dar vida ao sonho. E tá aí o primeiro insight de negócio para você. Se você como consumidor tem uma dor, você sente falta de algo, né, no seu dia a dia, não como empresário, mas como consumidor de fato, isso pode significar que exista uma oportunidade de negócio, né? A dor da Bruna, na verdade, era a dor de muita gente que mora aqui em Cabo Frio, inclusive minha. A gente sentia falta de ter um lugar assim, domingo depois do almoço, para ir, para tomar um gelato, mas que fosse um lugar diferente, um lugar não só confortável, mas um lugar também que tivesse, né, uma atmosfera mais criativa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal o que estava na mente de vocês, porque Bruna e Ana não chegaram com uma visão de construir uma gelateria tradicional. E de cara, né, quando a gente recebeu vocês como clientes, a gente já captou de que não era um projeto tradicional. O que vinha à mente de vocês quando vocês pensavam nesse projeto? Quando a gente teve a ideia da Julieta, como eu falei, a gente queria que eu principalmente, eu queria que esquecesse que estava em Cabo Frio. Entrou aqui, é outro mundo, é o Julieta Verso, e então eu sempre quis criar um lugar que você pudesse ir para tirar foto, porque eu sou rata de foto, eu preciso sair de casa e me arrumar, e eu sentia falta de ter isso para fazer. E eu sentia falta de um lugar que eu pudesse estar com os meus amigos, mas não daquele jeito, tipo, sentar, sair, não, um lugar que a gente pudesse ficar, conversar, comer e ter coisas diferentes. Eu queria fazer as coisas que eu sentia falta. E eu acho que pra minha irmã foi a mesma coisa. A gente nunca quis trazer o que já tinha em Cabo Frio. Tem lugares maravilhosos em Cabo Frio, mas a gente queria fazer uma coisa diferente, uma coisa que não existia ainda. E aí, quando a gente fala de construir algo que não existe, é muito importante a gente ter uma análise de mercado para o que já existe. Isso. O que é muito comum quando a gente fala do mercado de gelateria, né? Vamos traçar um panorama aqui. Gelateria é um segmento que está crescendo absurdamente no Brasil, na Europa inteira se vê gelateria em cada esquina, né? Exato. Estados Unidos também. E essa onda está chegando no Brasil, está chegando no Brasil como um todo, né? No estado do Rio a gente tem mais controle, a gente consegue enxergar mais isso porque a gente está aqui. Mas a maioria das gelaterias tem um posicionamento da Itália clássica. E aí, vale dizer que a Itália clássica só existe na nossa mente, né? Isso. Porque quando você vai para a Itália de fato, a Itália que se apresenta é outra. Então, a maioria das gelaterias vai para essa estratégia romântica no sentido mais provençal, né? Isso. Aquele sentido um pouco mais rústico. Quando você, por exemplo, está assistindo a gente, pensa no nome Julieta, eu imagino que você imagine algo muito romântico, muito provençal, dourado, né? Minimalista, aquela coisa bem do imaginário do italiano. E as meninas, quando chegaram como clientes, já tinham uma ideia, e eu achei muito legal quando a Ana trouxe pra gente, por exemplo, referências do sul da Espanha, né? Isso. Ela falou muito de Málaga, dos espaços abertos, né? Das cidades mais solares da Espanha, e isso foi algo que enriqueceu muito o nosso processo criativo e mostrou que a gente poderia encontrar um território de negócio diferente, né? Sim. E a minha inspiração sempre foi filme, é a minha parte favorita. Então eu que pensei em Moulin Rouge, Romeu e Julieta, mas eu não queria no clichêzão, naquela história que todo mundo conhece. Eu queria o disruptivo, o divertido, uma coisa mais fora da caixinha, de certa forma. Então a gente queria mesmo o romance. Ao lado de fora da Julieta, a gente teve umas milhões de situações e a solução que a gente encontrou foi o quê? Trazer um pedacinho do que existia lá pra cá. Então tem a parede de flores, mas o quê? Quando você entra na Julieta, você vê as flores e você vai entrando num outro mundinho. Deixa eu fazer um parênteses dessa parede que você citou, que é uma parede super simples, gente. É uma parede pintada de branco com alguns vasinhos de flores e... Virou um point, né? Virou um point.
dia e noite tem gente tirando foto ali. No verão chega a ser absurdo, que tem fila. É muito surreal ver que uma coisa tão simples virou Agora você procura passagem no Instagram, vai aparecer a foto na nossa parede. Exatamente. Então virou quase um marco, assim, do bairro, né? E esse é um outro insight de negócio que eu trago pra vocês. Às vezes a gente acha que a gente precisa das estratégias mais sofisticadas para ter resultado. Bruna trouxe aqui que ela, como consumidora, é uma pessoa que gosta de ir em lugares que parece que estão se comunicando com ela e que tenha se chamado a tirar foto, né? O famoso instagramável. Aqui na Julieta a gente tem diversos lugares que chamam a gente a fotografar. E eu acho que esse é o grande ponto, né? Um lugar que se comunica, para além do conceito, né, que a gente trouxe aqui, que é um conceito sim romântico, mas não é um romântico provençal, não é um romântico rococó, é um romântico moderno. Então a gente tem aqui um pouco do sul da Espanha, a gente tem uma linguagem um pouco mais voltada assim a Londres, né? Algo um pouco mais moderno, mais geométrico, mas de alguma maneira a gente consegue trazer também o romântico, que eu acho que é o ponto que atrai muitas pessoas, Sim. né? Uma das coisas que eu realmente achei que não ia dar certo quando a minha irmã falou, vamos fazer uma parede do amor, que nem tem na Itália, na França. Na própria casa lá na casa da Julieta, né? Então, quando ela falou isso, eu falei, cara, Cabo Frio não vai aceitar, vai ter que comprar um cadeado, todo esse perrengue, não vai rolar. E a gente já tá no segundo. Nós temos menos de 2 anos de casa e a gente já colocou mais de 1.000 cadeados. Isso pra mim mostra que não importa, não é o preço, não é as pessoas não se importam em pagar quando é uma experiência. É uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida. Pela neurociência, a gente entende que fidelização é gerada por experiência, não por resultado. Quando a gente fala de uma gelateria, o que a gente entende, né? Muita gente entende, a minha fidelização vai vir pelo sabor do gelato. Óbvio que o produto é importantíssimo. Sim. E a gente vai tocar nesse ponto também, porque existe muita inovação no produto da Julieta, mas a fidelização, ela acontece pela experiência. E é uma palavra que tá meio castigada, muita gente vem utilizando, né? Mas quando a gente fala de experiência, a gente tá falando de todos os pontos de contato, né? Desde o momento que a pessoa tem contato com a fachada, no caso de um negócio físico, até tudo que ela vive dentro do negócio, né? Dentro do ponto de venda de fato. Então, para além de você ter um espaço instagramável, você tem que pensar como que o seu público vai se relacionar com cada ponto do seu negócio. E inovação e branding são coisas que para muita gente assim é meio subjetivo, né? Só sobre você ter um lugar mais bonito, mas eu diria que esse foi um fator decisor aqui no negócio de vocês, né? Vocês em pouquíssimo tempo já tinham pagado o investimento que fizeram aqui. E como que foi essa experiência assim de abrir um negócio com um conceito muito diferente, né? E a aceitação do público mesmo? Foi assustador. Mas tudo dá medo, é novo, você investe, é tempo, dinheiro, é sonho, e todos os problemas que a gente tem abrindo o negócio. Só que no primeiro dia, eu lembro quando a gente abriu a porta pela primeira vez e as pessoas começaram a entrar e elas começaram a entender o que era a Julieta, meu medo passou, porque eu percebi que não era só um lugar, mais um lugar, era o lugar. Então todo mundo falava, o ponto não é bom, ou isso, aquilo, outro. Pra mim não importava mais, porque quando a gente abriu a porta, eles entraram no nosso mundo. No primeiro verão, vocês venderam muito gelato, não foi? Eu lembro que era um número absurdo, não sei se você tem de cabeça. Eu não tenho de cabeça, mas eu acho que a gente chegava a produzir 100 litros por dia. E nesse verão agora foi ainda maior, isso daí acho que era mais de 100 por dia. É surreal, a gente não Fila na porta. Fila na porta, gente, fila pra tirar foto, fila pra entrar, fila pra pagar, é caótico, mas vale a pena. Vale a pena, isso aí. Gente, vamos falar agora de números, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Quando você investe numa estratégia de marca, num projeto de branding, e aí eu tô falando aqui de um projeto de branding de fato, tá? Não tô falando de um designer construir um logotipo. Tô falando de uma estratégia completa, que no caso da Bruna, por exemplo, incluiu ambientação, né? Incluiu olhar para o espaço como a principal narrativa da marca. E esse foi um processo que a gente, né, construiu juntos. Tem muitos lugares que você chega e tem um espaço instagramável e é uma parede com alguma coisa que não tem nada a ver com o lugar. Então o que eu sempre pensei foi, eu não quero que seja só isso, não quero que seja só uma parede, eu quero que seja um ambiente inteiro. Então quando você pegar o gelato, vai estar com a coisa,
a casquinha, vai estar com a capinha. A gente quer criar toda essa experiência, toda essa narrativa desde que você entra até você consumir. Porque senão é só vazio, é só um lugarzinho, tirou foto e vai embora. E a gente quer que aqui seja uma coisa que marque. E, consequentemente, quando existe esse nível de detalhismo na experiência, isso impacta o resultado do negócio, né? Então, a gente está falando de um ticket médio que é acima, né, das gelaterias tradicionais da cidade. E a gente está falando, gente, de um lugar em que a própria estratégia sensorial, estratégia de ambientação, estratégia de produto diminui absurdamente a necessidade de um alto investimento em tráfego. Então, assim, hoje a Julieta Gelato investe pouquíssimo, depende pouquíssimo de tráfego, e a única estratégia que é utilizada é a estratégia de branding dentro do tráfego. A gente está falando de um projeto de branding que foi desenvolvido há 3 anos atrás, mas que se perpetua como sendo um investimento bem feito e que continua trazendo resultado. Hoje a gente tem negócios milionários no digital e em negócios físicos também, que dependem absurdamente de estratégias de tráfego, que são escravos do meta. Mas quando você tem uma estratégia de branding bem feita, essa necessidade diminui absurdamente. E a gente está falando de um lugar que muita gente, como você falou, criticou, né? Esse ponto, poucas pessoas passam na frente. A gente vive aqui, isso aqui é o quintal da minha casa, né? Eu vivo aqui na Julieta, a semana toda eu tô aqui tomando gelato e é o tempo todo entrando gente. O que me choca na maioria das vezes é que a gente nem tem um TikTok muito ativo, a gente não faz isso, mas toda hora vem alguém falando, eu vim do TikTok. Não sou eu que faço o TikTok, são as pessoas que vêm aqui e eu nem tenho noção de como que é, mas todo mundo fala, viralizou. Não faço a menor ideia, mas viralizou. Aparentemente as pessoas gostam. E as pessoas chegam aqui e vêm por isso. Vêm pessoas de vários lugares do Brasil que eu não tenho nem ideia de como a Julieta chegou até lá. E isso me choca muito. E também pelo um branding bem estruturado, a gente conseguiu sair disso, a gente conseguiu criar toda a narrativa da Julieta. Então a gente pode criar muito nos sabores, a gente pode brincar com as músicas, com as campanhas. A gente tem uma base para isso e de lá a gente pôde brincar. Expandir, né? Expandir. O universo da Julieta é um universo que se relaciona muito com o cinema, com a música. Então tudo que está acontecendo no cinema, se está tendo um lançamento, vai ter um produto, né? Um gelato do sabor daquele filme. Bruna é cineasta, então assim, isso vem de casa, né? E eu acho que esse é um segundo ponto de inovação muito interessante aqui no negócio de vocês, que é a criatividade nos produtos. Você pega as grandes gelaterias do Brasil, né? A Momo, a Bate, o Dilatte, cara, são aqueles sabores tradicionais. É o pistache, é o flocos, é o chocolate belga. Cara, quantidade de gelato doido que eu já vi aqui e as pessoas amam e tomam, né? Fala alguns sabores, assim, que vocês já fizeram que foram muito diferentes. Eu acho, isso não é doido, mas o que eu acho legal toda a gelateria é chocolate belga e essas coisas. A gente não tem chocolate belga, a gente tem Cacau Brasil. E é delicioso. Todo mundo que vem aqui pergunta, mas o que é isso? E quando experimenta, se apaixona. Mas a gente já fez gelato de tudo. A gente já teve mais de 200 sabores em 2 anos de Julieta. E eu não paro de criar, porque depois que a gente aprende a brincar, fica muito divertido. Então, a semana passada a gente teve Quarteto Fantástico, eu fiz gelato de salsichão. De whisky. De whisky, isso a gente fez pro Wolverine, de whisky com laranja e chocolate. Então a gente vai brincando com sabores que a gente acha que combinam, e às vezes nem parece que combina, tipo salsichão com milho, parece meio que uma aberração. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso, e viralizou também. As pessoas já têm essa expectativa, né? Porque sabem que aqui é um lugar diferente, então a narrativa se sustenta. Muita gente vem falando comigo que, se você quer um pistache, da Julieta, nosso pistache é maravilhoso, não é vendendo não, mas é muito bom. Mas você pode pegar pistache, chocolate, baunilha em qualquer lugar. Mas aonde que você vai achar um sabor diferente desse, você vem pra Julieta. Se você quer ousar, se você quer algo novo, você vem pra Julieta. Isso eu acho que vale mais do que qualquer coisa. Isso que a Bruna tá falando é muito interessante, porque quando a gente estuda posicionamento, a gente entende que o posicionamento de uma marca só existe na mente de um cliente. Então, o lugar que a Julieta ocupa na mente das suas clientes, dos seus clientes, é um lugar único. Por quê? Porque existe essa escolha estratégica de ser um lugar de sabores criativos diferentes, de ser um lugar com uma estética apurada, com uma estética bem posicionada. Então, tudo aqui é intencional, tudo aqui é estratégico, e acaba gerando esse resultado, esse ROI, esse resultado sobre o investimento, né? Houve um investimento de espaço, existe um investimento mínimo ali em estratégias digitais, porque na verdade a marca vende por si só, e o resultado tá aqui, né? Quantos anos de negócio? Fazer 2 anos em outubro. 2 anos em
outubro, sucesso puro. Primeira gelateria da Passagem, depois dela já surgiram várias e o negócio segue aqui forte, sólido, porque existe uma estratégia bem posicionada, bem definida, que vai guiar o negócio de vocês por anos, até o dia que vocês virarem franquia e ganharem o mundo. Porque isso vai acontecer, natural, com um sucesso local, acaba gerando essa expectativa, né, de ganhar o mundo. Parabéns! Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela criatividade, pelo zelo com a criatividade. Tem muita gente, muito empresário que só foca em produto, serviço, e depois não sabe por que o negócio não cresce. Fator competitivo não é você reinventar a roda, inovar não é você inventar a roda, é você fazer diferente aquilo que você tem na sua mão. E poucos empresários têm essa gana, né, essa coragem de inovar, de abrir caminhos para que outros empresários, inclusive, possam investir nisso. Então, parabéns para você, parabéns para Ana, que está lá em Portugal, liderando tudo isso também. Se você quer ver esse sucesso na prática, dá um pulo lá no Instagram da Julieta. É julieta.gelato. Isso. E da Bruna também, né, gente? Que é a mente criativa por trás desse sucesso. É Bruna R. Freire. Isso aí. Continua aqui no meu canal para conhecer mais sobre estratégia, branding e inovação. Você vai ter muito resultado se você continuar por aqui. Até a próxima, gente. Um beijão. Tchau.